Seguridade Social, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre a publicação do Decreto número 8.805, de 7 de julho de 2016, que altera o regulamento do benefício de prestação continuada, aprovado pelo Decreto número 6.214, de 26 de setembro de 2007. Destacando aqui nesse vídeo as principais dúvidas que surgem quando se fala em BPC e as alterações advindas através do decreto. Então vamos lá? Inicialmente, eu vou contextualizar o conceito de BPC, já esclarecendo uma dúvida muito comum. BPC e LOAS é a mesma coisa? Não mesmo. Por mais que seja corriqueiro ouvirmos de profissionais de outras áreas se referirem à revisão do benefício LOAS, requerer o benefício LOAS, essa pessoa tal é beneficiária do LOAS. LOAS, gente, é a Lei Orgânica de Assistência Social, a Lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social, ou seja, é o reconhecimento da política pública de assistência social e que deu início aí a uma das mais ricas trajetórias de políticas sociais em nosso país e que no seu artigo 20 trata do benefício de prestação continuada, que é o BPC, que é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. E quando a gente fala de não possuir meios de prover a sua manutenção, nós estamos nos referindo à pessoa com deficiência ou o idoso que tem renda per capita mensal inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Por exemplo, um salário mínimo no valor de R$ 954, a renda per capita da família ela tem que ser inferior a R$ 238,50 mensais. Vamos lá para mais uma dúvida? O que mudou com o decreto 8.805? Antes, a pessoa para requerer o BPC bastava se dirigir a uma agência do INSS, acessar pela internet o site da Previdência Social ou ligar para 135. Contudo, agora, com o decreto, para requerer o BPC, elas precisam estar inscritas no Cadastro Único, que é o Cadastro Único do Governo Federal para os benefícios assistenciais. Essa inclusão ela pode ser feita tanto na Central de Cadastro Único ou nos CRAs, quando esses estão habilitados, ou seja, quando eles possuem no seu quadro de profissional o entrevistador do CadÚnico, que é quem vai preencher esse cadastro. Essa inclusão ela é só para os requerentes ou para quem já recebe? É uma outra dúvida. A inclusão no CadÚnico ela é tanto para quem vai requerer o BPC ou para aqueles que já são beneficiários, idosos ou pessoas com deficiência. Lembrando que o prazo para a inclusão dos que já recebem BPC é até dezembro de 2018. Aquele beneficiário que não se inscreveu no CadÚnico, a partir de janeiro de 2019, ele terá o seu benefício suspenso. Só o beneficiário ou requerente é que pode fazer a inclusão no CadÚnico? Pois bem, o cadastro ele deve ser feito pelo beneficiário ou requerente ou pelo responsável familiar do beneficiário ou do requerente. Lembrando que os membros da família que serão inscritos no Cadastro Único, eles devem apresentar todos os documentos pessoais e ter CPF obrigatoriamente, certo? Porque esse CPF é que vai permitir a identificação do beneficiário e de sua família no momento da avaliação pelo INSS.
Caso o requerente ou beneficiário ele more sozinho e apresente dificuldade de locomoção, o preenchimento do cadastro único ele deve ser realizado em seu domicílio. Vamos lá para outra dúvida. Que alterações foram promovidas pela Portaria Conjunta número 1 do MDSA e INSS de 3 de janeiro de 2017? Essa alteração ela foi promovida, na verdade, no fluxo de extração de dados dos formulários de composição da família e declaração de renda para requerimentos a partir de 4 de janeiro de 2017. A extração dos dados para composição familiar e renda, agora, elas são extraídas através do Sistema do Cadastro Único, CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, né? Nesse cadastro são lançados todos os salários que o segurado já recebeu em todos os empregos que ele já teve e também através de consulta no Plenos, que é uma consulta de informação cadastral dos beneficiários da Previdência Social, inclusive os vencimentos, né, relativos ao último ano, além de dados técnicos sobre os benefícios concedidos. Tanto, gente, que aquele formulário de declaração de renda que antes o requerente já levava preenchido, e na maioria das vezes era o assistente social que preenchia, atualmente esse preenchimento ele é de responsabilidade do técnico do INSS, certo? Do servidor do atendimento lá da APS, da Unidade de Atendimento da Previdência Social. Então o requerente ele não precisa mais levar esse formulário já preenchido. O servidor do INSS é que vai preencher esse formulário de acordo com os dados que ele vai extrair do cadastro único, confrontando com os dados do CNIS e do Plenos, certo? Lembrando que durante essa extração, durante esse confronto de dados, sempre vai permanecer a renda superior. Ou seja, pode ser que lá no CNIS exista uma renda informada e que esta renda ela não está informada no cadastro único. Então essa renda que está lá no CNIS, ela vai ser computada, ela vai ser extraída e vai ser lançada lá no formulário de composição de renda, certo? Então vamos lá para mais uma dúvida. O conceito de família do CadÚnico, a gente sabe que ele difere do conceito de família do BPC. Então, como é que fica essa extração? Para o CadÚnico, família é considerada todos os membros que moram, né, que convivem ali no mesmo domicílio, que moram embaixo do mesmo teto, o que não acontece no caso do BPC. Porque para BPC, além de morarem no mesmo domicílio, somente se considera família o requerente, o cônjuge, o companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto e os irmãos solteiros e os menores tutelados. Então, nesse caso, no que se refere à composição familiar, a extração dos dados, ela só será dos membros relacionados acima que constam na relação do BPC, né, que fazem parte lá da legislação do BPC, nas regras do BPC. E aí surge também logo em seguida um outro questionamento, com essas diferenças de conceito de família. Como é que vai ficar o cálculo de renda? Já que lá no cadastro único a gente sabe que a renda ela é dividida entre todos os membros que estão no cadastro único, independente de serem ou não membros da família BPC. Então vamos lá, nesse caso é transcrito para o formulário do BPC somente a renda dos membros da família BPC. Então, sendo assim, a renda per capita do CadÚnico e que consta lá todos os membros que não são da família BPC, essa renda ela não vai ter validade para fins de requerimento ou de revisão do BPC. O que vai prevalecer nesse caso são só os membros, né, que fazem parte das regras de família do BPC. Então vamos lá para uma outra dúvida. E se os dados do requerente, nas suas condições atuais de busca do benefício ou de revisão dos beneficiários, diferem dos dados que estão no cadastro único?
Para esses casos, né, para essa situação, existe o campo de ratificação, ou seja, após o servidor do INSS ler as informações declaradas nos formulários de composição familiar e declaração de renda, o requerente ou o beneficiário, ele deve declarar se ele concorda ou não, até porque ele vai assinar o formulário embaixo. Se ele não concordar, então vai gerar uma situação de exigência para que ele possa atualizar os dados do cadastro único lá no seu município, já que o INSS ele não tem permissão para incluir ou excluir dados do CAD único, certo? Esse permissionamento só quem tem é o município através da gestão do cadastro único. Então eu vou até citar aqui para vocês algumas situações que podem gerar ratificação. Por exemplo, quando o membro familiar ele não consta no cadastro único, ou seja, no cadastro único tem 3 pessoas e de repente é o beneficiário que vai requerer o BPC, ele apresenta a documentação de 4 pessoas. Outro caso é quando a família ela não está inclusa no cadastro único, porque a gente sabe que quando ele vai requerer o benefício a primeira vez, ele já tem que estar incluso no cadastro único. Outra situação é quando um membro do grupo familiar ele não tem CPF no cadastro único. É uma obrigatoriedade que todos os membros estejam com CPF no cadastro único. E uma outra situação também é quando o cadastro ele está com mais de 2 anos de atualização. Então, uma das orientações que a gente sempre tem que repassar para os nossos usuários é que, se ele vai requerer o BPC a primeira vez, faça a inclusão no cadastro único, certo? E atualize os seus dados. Se ele vai passar por um processo de revisão ou se ele vai alterar alguma situação do benefício, ele tem que atualizar os seus dados no cadastro único, porque é necessário que os dados no CAD único estejam atualizados para que ele tenha o andamento no processo lá do INSS para requerimento do BPC ou para revisão desse benefício, certo? Então vamos aqui, temos mais uma questão. O benefício, ele foi indeferido pela renda. O que fazer? Que orientação? Então, a orientação que a gente trabalha atualmente é que se a pessoa ela teve o seu benefício indeferido por questão da renda exigida, que é de 1/4 do salário mínimo, ela pode procurar os meios jurídicos, pois é sabedor que há um entendimento pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, que a renda exigida para a concessão do BPC, quando ela ultrapassa 1/4 do salário mínimo, o requerente ele pode entrar com processo jurídico para requerer o BPC mediante comprovação de gastos das despesas e que essas despesas são negadas pelo Estado. Que despesas seriam essas? Remédio, né, questão de medicação, fraldas descartáveis, consultas na área de saúde, alimentação especial e se ele, né, comprovar que ele apresenta uma característica de dependência e vulnerabilidade que justifica o recebimento do benefício. Embora haja esse entendimento do STF, o INSS ele ainda adota o critério de renda sem que seja apresentada essa comprovação de gastos durante a habilitação do processo. Então, atualmente, a pessoa ela tem que ter, né, o seu benefício indeferido para que ela possa comprovar esses gastos e a negativa pelo Estado desses gastos. Aí sim, esses gastos eles serão retirados, eles serão diminuídos da renda per capita e provavelmente, né, possivelmente, pode ser que essa pessoa ela consiga ter o seu benefício deferido através desse processo judicial. Então era isso, eu espero ter ajudado vocês nesses questionamentos. Eu particularmente eu gosto muito de fazer vídeos para tirar dúvidas, com dicas e sugestões, porque se tornam vídeos mais curtos, mais objetivos. E caso ainda tenha ficado alguma dúvida, vocês podem postar aqui nos comentários desse vídeo. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e continue acompanhando os nossos vídeos semanais. Não esqueça também de dar o seu like aqui no vídeo e deixar as suas sugestões. E lembrando também que a matéria completa desse vídeo está lá no blog, acesse o blog
www.meudiariosocial.com e deixem também lá seus comentários e sugestões. Eu estarei disponibilizando no blog também a LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, bem como o Decreto 8.805 e a Portaria Conjunta do MDSA e do INSS, para que vocês possam ter uma leitura mais aprofundada, certo? Então, muito obrigada pela atenção. Até a próxima semana com um novo vídeo e nova matéria.